é a verdade. E se você quer me conhecer, conheça a minha palavra. Por isso ela é importante. Qual é a maneira certa? E esse texto diz assim: pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. A maneira certa de você estudar a Bíblia, como é que é? Eu quero que vocês me ajudem agora a preencher isso aqui, verdadeiro ou falso. Eu vou ler e você diz assim, verdadeiro, ou diz falso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, comparar os textos que tratam do mesmo assunto, verdadeiro ou falso? Acertaram. Buscar outras passagens que explicam o assunto. Verdadeiro? É verdadeiro. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Falso. Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Exatamente, é isso. É fácil, não é? Você vê, nós lemos um texto da Bíblia, uma pequena explicação, e você já vai acertando tudo. Quem foi que dirigiu os profetas para escrever a Bíblia? Quem foi? Como é que acontecia a Bíblia? Será que Deus dizia, Moisés, escreve aí agora. No princípio criou Deus, e Moisés ia escrevendo, os céus e a terra, e... Será que era assim? Senhor, peraí, está indo muito rápido, eu vou anotar aqui. Não, não era assim. Deus colocava os profetas e dava para eles um sonho ou uma visão. E eles assistiam aquilo. E inspirados por Deus, o profeta escrevia nas suas próprias palavras aquilo que ele tinha assistido. Por isso que quando você vai para o Novo Testamento e você encontra ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles contam a história de Jesus, mas cada um do seu jeito de contar a história. Se você pegar aqui, por exemplo, 4 pessoas e mandar com que elas escrevam uma cena que elas presenciam, você vai ver que cada uma conta do seu jeito, de acordo com a sua visão e com a sua experiência. Esses homens, inspirados por Deus, escreviam assim a palavra de Deus, a Bíblia, segundo aquilo que Deus indicava. Diz assim, porque a profecia nunca foi dada, foi produzida por vontade humana, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus é quem dava a visão, Deus é quem indicava e essas pessoas escreviam aquilo que Deus queria. Será que é difícil de acreditar nisso, não é? Na verdade, nós podemos repetir isso aqui juntos, não é? Como é que a Bíblia foi dada? Homens santos, fala comigo, vamos lá. Homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Sabe por quê? Existe uma pergunta assim, algumas pessoas dizem assim, não, a Bíblia é muito boa, mas sabe, tem algumas partes delas que são boas, outras não. E como hoje tem essa grande questão entre ciência e religião, e como hoje muitas pessoas pensam, se eu acredito no evolucionismo, o evolucionismo não fala em Adão e Eva, já sei, é porque a Bíblia toda não é inspirada. Na verdade tem parte aqui que é inspirada e tem coisa que é fábula, a gente aproveita dela o que é bom. Se fosse assim, seria confuso demais, não é verdade? Porque quem seria digno o suficiente para dizer, essa parte é boa e aquela não. Fica com essa, mas não fica com aquela. Quanto da Bíblia será que é inspirado? O que você acha? Qual a sua opinião? Será que é isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Toda a escritura, tudo. E isso inclui a história de Adão e Eva, sim. E do fruto proibido, que não era sexo, coisa nenhuma, era mesmo uma árvore. E isso inclui a história do dilúvio. Aí você diz, pastor, está difícil de eu acreditar nisso. Como que eu posso acreditar num negócio de Adão e Eva e do fruto proibido? Como é que eu posso acreditar nesse negócio de anjo, por exemplo? Se você não consegue acreditar, não tem problema. Não tem problema. Você só consegue acreditar em alguma coisa depois que você se aproxima daquilo. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está aqui em Jacareí, lá no centro, parado no ponto do ônibus, esperando o ônibus chegar. E de repente, alguém chega desesperado, carregando uma mala 007, trancada com cadeado. Essa pessoa é uma mulher, ela está desesperada, o cabelo todo desarrumado, o vento está batendo, ela com aquela pastinha segurando assim, e ela olha para o lado, olha para você e diz assim, você... Por favor, segura essa pasta para mim, eu não posso te explicar nada, estou morrendo depressa, daqui a pouco eu volto. Pum, dá a pasta para você. Você vai segurar a pasta, ela sai correndo. Você segura a pasta para ela? Segura ou não? Ah, eu também acho que não. Eu não seguraria também.
Agora veja, se você não segura a pasta, é porque você não conhece a pessoa. Eu sei lá se ela tem dinheiro naquela pasta roubado, eu sei lá se tem droga, cocaína, alguma coisa. Não é verdade? Agora veja, a mesma cena, você está no ponto de ônibus esperando, de repente chega alguém desesperado com a mesma pasta, igualzinho, cabelo, é a sua mãe. Cansadinha, coitadinha. E ela diz assim, segura, filha, essa pasta aqui para mim, por favor. Você vai segurar ou não vai? Ué, porque você conhece ela. Você vai ficar preocupado com ela, não é? Você vai dizer assim, meu Deus, o que está acontecendo com a minha mãe? Eu não posso explicar, meu filho, daqui a pouco eu volto. E sai correndo de novo. Você só consegue acreditar naquilo que você conhece. E se você não para, não tem tempo para estudar a Bíblia, conhecer o que Deus quer falar, como é que você pode ter fé em Deus? E esses dias nas férias eu conversava com um médico, e ele tinha descoberto que estava muito doente, está muito doente, leucemia. E ele, uma pessoa maravilhosa, né, um rapaz de 50 anos, ele com lágrimas nos olhos disse, pastor, eu não vou a igreja nenhuma, eu não tenho religião, mas pastor, eu não consigo ter fé em Deus. Eu digo, mas você conhece Deus, você estuda a Bíblia, conhece a palavra dele? Não, eu nunca estudei. Então você não vai ter fé nunca. Você só vai amar alguém que você conhece. Você começa a namorar alguém, tem que conviver com o namorado, tem que noivar para depois casar, tem que conhecer muito para acreditar, para confiar, para ter um relacionamento. E com Deus também é assim. E a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada, não dá para tirar nada, não dá para arrancar parte nenhuma. Não dá para inventar mais nada, só aquilo. Agora me ajudem lá, vamos lá de novo para o nosso verdadeiro ou falso. Atenção, somente o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Verdadeiro ou falso? Falso, acertaram. De novo, somente o Novo Testamento. Está muito fácil, eu vou mandar por pergunta mais difícil aí. Viu? Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Você que está aí pode participar conosco também, não é? Aí dentro da sua igreja, dentro da sua casa, onde você estiver, dá para participar conosco. Que parte da Bíblia não foi escrita por profetas inspirados por Deus? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Só tem uma partezinha da Bíblia que foi Deus que escreveu. Porque tem um ditado que diz assim, quando você quer que alguma coisa seja bem feita, você não manda fazer, você vai lá e faz. Deus tinha um plano específico para aquilo ali. Então ele diz, não vou mandar ninguém escrever, não vou ditar, vou eu mesmo escrever. Pegou as tábuas, escreveu ali com o dedo dele e deu exatamente aquilo que ele queria. Qual a parte da Bíblia foi escrita por autores humanos então? Vamos falar? Os 10 mandamentos, só ler lá, vamos lá? Qual foi? Os 10 mandamentos, muito bem. Alguém está autorizado a mudar a Bíblia? Se alguém inventar uma Bíblia e quiser explicar para você a Bíblia e dizer, não, essa Bíblia não dá, espera aí que eu vou pegar outra, e vai lá e busca uma Bíblia especial, alguém está autorizado a criar uma Bíblia especial? Não, porque tem coisa aí que já não tem mais, tem outras coisas que Deus falou depois e que foram acrescentadas. Não existe, a Bíblia é a mesma. Alguém está autorizado? Vamos ver, olha o que diz aí. Porque eu, o Senhor, não mudo, é o que diz Malaquias 3,6. Se Deus não muda, a palavra dele, que é a Bíblia, não muda. A outra coisa, que é Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, está falando da Bíblia, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos no livro, está no Apocalipse, e fala de pragas e de flagelos. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida ou da vida eterna. Ninguém pode mudar. Deus não deu autoridade a nenhum homem, a nenhuma pessoa, a nenhuma igreja, nenhuma instituição para mudar nada da Bíblia. Ninguém pode dizer, eu tenho autoridade, nós temos autoridade para mudar a Bíblia. Deus não deu autoridade para ninguém. Ela não pode ser mudada. A outra pergunta, como são chamados os praticantes do que a Bíblia ensina? Você sabe o que diz aí? Aí diz assim, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. O que é bem-aventurado, você sabe? Feliz. Se você conhece a Bíblia, e se você toma tempo para estudar a Bíblia, você é feliz. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa com Deus. Quando você tem muita coisa para fazer, aí
é mais difícil de ler a Bíblia. Mas é assim,